gotta do it. Bump it, baby, bump it, baby, bump it, baby. Rapaziada, final, Palmeiras 1, Cuiabá 0. Vamos assistir o linha de passes. Depois a gente comenta sobre o programa aqui. O que eles vão falar, quero ver o que eles vão falar do Palmeiras e depois dessa entrevista com o Abel deu. Vamos lá. Do nosso fã de esportes, a gente resgatou o trecho da coletiva em que ele fala ali, né, sobre o Gabriel Veron e tudo. Vamos colocar esse trecho para a gente voltar a discutir essa história aqui. Vamos lá. Todas as pessoas têm que ter oportunidades na vida. E uma coisa que eu faço é nunca desistir dos meus jogadores. Enquanto eles forem meus jogadores, eu não desisto de nenhum. E vocês sabem, nós temos uma série de lesionados também. Todos vocês já tiveram 18 anos, ou 19. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei. De longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito. A nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também já o disse aqui. Porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Noção nenhuma. Não têm noção nenhuma. E apostar na formação é isto. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. E eu já vos disse várias vezes, o Brasil carece muito da formação do homem. Isso começa na escola e na família que nós temos em casa. É por aí que nós temos que começar. E já vos disse várias vezes que é o homem que se triunfa no profissional que se quer ser. Curioso, né? Quando eu ouvi esse trecho, ele falando que nós, como treinadores, nós temos a função de educar, eu achei brilhante isso. Eu também. Eu achei brilhante. Pegando Tele Santana, ele citou Tele Santana. Tele Santana lá no treinador, aquelas histórias, o jogador pega o Macedo, não foi? O jogador do São Paulo chegou com um carro. Sim. Devolve esse carro. Já comprou uma casa para sua mãe? Já comprou uma casa para sua mãe? O né? carro full, do ponto de vista técnico, enfim. Exatamente. Histórias e histórias. Histórias e histórias. Então eu achei brilhante ele falar essa questão do educar. Eu queria ouvir de vocês se em algum momento ele foi arrogante nessa entrevista, se pelo fato, eu não vejo nenhum problema em um treinador ou qualquer profissional que venha de outro país fazer críticas ou tecer algum tipo de comentário, alguma análise sobre situações do nosso país aqui. O cara está morando aqui, ele está aqui há quase 2 anos. Ele diz, é pouco, 2 anos. Ele conversa, ele sabe, ele acompanha, ele vê, não fica só ali no futebol o tempo todo, e ele vê a realidade ali com os jogadores. Né? Então, se tem deslumbramento, tem em todo lugar. É fato, tem em todo lugar. Mas o cara está trabalhando aqui. O cara está trabalhando aqui. Ele não vai falar do time lá de Açores. E nem me parece estar sendo negado outros problemas sociais que haja em outros países, na própria Europa. Eu de verdade, eu não senti isso. Enfim, eu acho que é aquela coisa do outro falar da gente e a gente falar da gente. Porque acho que toda a gente Só tem... eu posso falar do meu nossas filho, né? O preocupações vizinho não sociais, elas são imensas e uma delas é o nosso nível educacional, né? No geral, assim. E isso chega de alguma maneira... Quantas vezes a gente não fala, pô, esse jogador carece de uma família melhor estruturada ou de um nível educacional melhor? E hoje os clubes me parecem investir cada vez mais nisso também, em formar o jogador, em paralelamente que ele trace um caminho na escola para poder jogar. Isso é uma preocupação que cada vez mais existe. Isso faz parte da formação. Então, eu acho que ele não me pareceu falar só no Brasil é assim. Ele me pareceu fazer um diagnóstico que é a impressão onde ele está trabalhando, do local onde ele está trabalhando. Eu acho sim, só que... Pô, mas em que parte que o Abel tá errado, gente? Os times que estão na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, eles jogam praticamente a cada 3 dias. Isso não existe, no mundo não existe, é só no Brasil que tem. Eu já cansei de falar, os campeonatos estaduais não existem, não tem que ter mais. Foi a época de campeonato estadual na década de 90 que era gigantesco. O Campeonato Paulista era gigantesco, era quase mais que o Brasileirão, se for pegar. Mas hoje não vale mais de nada, a premiação é uma merda, o formato do campeonato é muito ruim, é 3 meses de campeonato, não sei muitos jogos no Campeonato Paulista... mas os times do interior precisam ter alguma visibilidade. Pô, faz um campeonato entre eles. Eu vejo assim, esses times grandes que vão disputar todos os campeonatos do Brasil não tem mais como jogar estadual. É impossível. Você perde 3 meses da temporada jogando estadual que não te leva pra nada. A premiação é ruim e não te leva pra nenhum campeonato secundário. Antigamente, pelo menos, tinha a Copa dos Campeões. Os campeões estaduais se pegavam entre eles, era alguma coisa. Hoje em dia não é mais nada, a premiação é ruim, acaba com o calendário do Brasil
E agora fica aí, ó. Quem tá nas 3 competições perde jogador a cada um jogo, jogador importante, não consegue ter um time titular por causa dos campeonatos estaduais. Mas ninguém fala nisso, porque rola muito dinheiro nesses campeonatos estaduais. A gente já disse 40 vezes que infelizmente a gente tem esse problema no Brasil, que é um problema que vai sim para além do futebol, é um problema educacional, é um problema histórico, é um problema da formação cultural dos jogadores. Infelizmente é assim, infelizmente esse é o nosso país, infelizmente essa é a nossa realidade. E por que o Abel não pode falar? Porque ele é português? Porque aí a gente precisa ver se a gente não está invertendo a coisa, entendeu? De novo, eu estou falando de muito comentário que eu vi em rede social e tudo mais. Se referiram a ele como um colonialista. Exatamente, exatamente. Sim. Porque aí você está usando a nacionalidade do cara para dizer que ele pode ou não pode falar coisas com que de repente você mesmo concorda. Então é o que o Léo falou. Só porque ele é estrangeiro ele não pode falar aquilo que talvez você mesmo concorde. Eu já ouvi de gente, uma vez eu entrevistei um dirigente da Inter, numa época que a Inter contratava muitos argentinos, a Inter de Milão, e não contratava brasileiros. E eu falei, por que essa escolha? Enquanto outros times como o Milan tem a tradição de contratar brasileiros, a própria Roma na época tinha a tradição de contratar brasileiros, e ele me falou, evidentemente isso ele, né, sendo diplomático e tal, mas nas entrelinhas ele estava dizendo, a gente confia menos por uma questão estrutural e educacional do Brasil, a gente confia menos, a gente já viu muito mais caso do brasileiro chegar aqui e ter dificuldades, e não ter complicações para se adaptar, e isso acontecer menos com os argentinos. E não por acaso acontece um fenômeno inverso aqui no Brasil, né? Não são poucos jogadores sul-americanos, né? Porque europeus é muito pouco, que chegam aqui e rapidamente assumem um papel de liderança. Né? O gringo vira capitão e vira identificado, por quê? Porque tem uma questão de formação ali diferente. Eu acho que o Abel poderia ser um treinador desinteressado pelas questões do Brasil. Ele podia vir, fazer o trabalho dele, pegar o salário, renovar o contrato, que foi muito bem renovado, pegar o dinheiro dele e depois ir embora. Mas não, eu acho que eu vejo o interesse dele em tocar em pontos para que se discuta a melhoria, e não só dos jogadores, né? Inclusive, ele sai em defesa dos técnicos brasileiros, né? Porque ele faz parte de um grupo de treinadores estrangeiros que chegaram aqui e venceram, e isso acaba significando que os nossos são ruins. Nós falamos que os nossos são ruins. E ele já cansou de vir a público e defender os técnicos brasileiros. Não, qualidade, não, competência, não tem passaporte. Citando, inclusive, citou o Barbieri, do Bragantino. Assim, na boa, já não é mais esse corpo estranho, né? Que era um técnico estrangeiro aqui, nossa, outro técnico estrangeiro. Então ele toca no Onde ponto você tem quase, pô, às vezes é meio a meio, pô. É que talvez ele fale de maneira mais incisiva, toca no ponto de treinadores, toca no ponto de arbitragem e toca no ponto de jogadores. E esse ponto de jogadores é um ponto muito importante. Porque E é o que eu acabei de falar, ele toca no ponto do calendário do futebol brasileiro que não existe no mundo. Tá muito mais fácil o Gabriel Veron receber uma chuva de pedradas pelo que ele fez e ser chamado de antiprofissional, de vagabundo, de baladeiro, de cachaceiro, quando a questão é muito mais profunda, né? É uma questão social, né? É uma questão social. Por que a gente vê tantos jovens atletas brasileiros exagerando, os jovens para falar os que ficam aqui, né? Porque os outros foram embora, exagerando na noite, mostrando um desleixo aqui, outro, porque a gente vive num país onde há uma discrepância social muito grande, de um modo geral, os atletas de futebol vêm das camadas menos favorecidas da sociedade, do ponto de vista econômico, social e educacional. De repente, eles têm tudo e não é fácil administrar. Não é fácil administrar para ninguém. Para quem tem uma ascensão tão rápida e tão meteórica, e eu estou tomando todos os cuidados do mundo para não ser indelicado em nenhuma frase nesse assunto, mas isso gera uma questão de administração e não é fácil. Eu me lembro, em 2019, eu fui a Quito cobrir um jogo do Del Valle contra o Corinthians. E eu fui conhecer as instalações do Del Valle. E o Equador é um país também que vive uma discrepância social muito grande. E lá no Del Valle tem todo um trabalho de escola. Se o cara não tira nota, se ele não estuda, ele não entra lá. Se ele não tira nota X, ele não vai para o campo. Porque a preocupação é formar atletas e formar os homens. Sim. Porque é um clube que entende a demanda social do país. E não bastasse a questão social, nós fazemos parte, nós como todos, de um futebol muito paternalista. Então aqui o cara é muito mimado desde cedo. De novo, usando outra referência.
quando eu li o livro do Paulo André, hoje diretor do Cruzeiro, que era zagueiro. Paulo conta no livro dele, que é um livro bem interessante, o choque cultural que ele teve quando ele foi pro Le Mans, acho que foi o primeiro time dele na França, que ele tinha que arrumar a chuteira, tinha que fazer o check-in do avião, tinha que dobrar a roupa e pôr na mala. Então existe uma série de fatores que contribuem para que o atleta brasileiro seja pior formado nesse sentido. A ponto de que quando esses caras vão para a Europa, eles crescem de uma maneira absurda. E o Abel toca nesses pontos. E qual é o problema de o Abel falar isso? Que colonialismo é esse? Acho que muito pelo contrário. Acho que traz luz para pontos importantes para a gente tentar melhorar o produto como um todo e para a gente tentar entender por que esses meninos ou esses homens cometem os deslizes que eles cometem dentro das suas carreiras. Eu não vejo problema algum e acho que o Abel foi muito feliz no que ele disse hoje e no que ele disse na última entrevista. Eu vou repetir o que eu disse aqui depois da entrevista coletiva. Primeiro, eu não me intrometo se o jogador sai à noite, se ele bebe, se ele não bebe. Para mim, o problema é do jogador. Não acho que isso seja assunto para mim. Para mim, isso não é pauta. Se isso impactar na vida pessoal dele, a gente começa, né? Aí, entrou o Gabriel Veron e fez, depois disso, 2 bons jogos. É óbvio que se ele fizer isso durante toda a carreira, ele não vai ser o atleta que pode ser, e o Abel deve estar preocupado em ajudar o atleta jovem a ser o melhor jogador possível dentro do potencial dele. Isso inclui parte técnica, inclui parte física, inclui concentração e a maneira como o jogador vê a profissão. Eu entendo a preocupação do Abel, porque o Abel está muito dentro do Palmeiras. E o Palmeiras tem a categoria de base mais forte do país hoje. Os melhores jogadores de mais forte categoria de base, os times mais fortes têm sido do Palmeiras. Aí ele viu o Patrick de Paula, promessa, em algum momento o clube desistiu do Patrick de Paula, teve uma boa proposta, foi jogar no Botafogo. Viu o Gabriel Menino, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, estava jogando muito, teve uma queda de rendimento. A gente ouve entrevista dele, né, deixando nas entrelinhas que o jogador para atuar precisa se esforçar, precisa estar concentrado ali e tal. Aí tem esse episódio do Veron, continuou jogando mesmo assim, que para o treinador perfeccionista... Tem o Renan também, que foi pro Bragantino, nem titular do Bragantino ele tá sendo, ele tá no banco lá. Ninguém sabe o que aconteceu com esse garoto, porque ele era, vamos dizer, o queridinho do Abel, né? Jogos importantes, ele jogava e do nada o Palmeiras transferiu o jogador pro Bragantino e hoje tá no banco do Bragantino. Está como o Abel, é alguma coisa equivocada. A própria preocupação com o Hendrick, por exemplo, que está vindo do Sub-17, Sim, um oba gigantesco, né? Eu lembro da primeira frase sobre ele, né? A gente tem que sair agora e ir pra Disney. Então, o que ele fez. Tem que ter cuidado. Então, resumindo, dá para entender o que ele vive dentro do clube e a preocupação dele, que tem jogadores de enorme potencial, jogadores que funcionam muito bem nas categorias de base e que em algum momento não tem feito o que ele imagina, opinião dele, técnico, especialista no assunto, ser necessário quando sobem para o time principal por um prazo longo, né? Mas eu, como disse o Léo, eu acho que isso já foi muito pior aqui. Tá melhorando, não vai ser do dia para a noite, mas não é um botão de apaga e acende a luz. Eu quero citar aqui, por exemplo, um outro jogador saiu do Palmeiras, Gabriel Jesus, exemplo de profissional, exemplo de dedicação. Vinícius Júnior. Leva a carreira da maneira perfeita, assim, irretocável. Rodrigo Santos, por exemplo. Então, Não à toa, né, Benedito? Os clubes procuram muito isso e levam muito em consideração isso hoje na hora de contratar os clubes europeus. Isso era tão exceção antigamente que eu me lembro quando o Kaká se comportou assim ao chegar no Milan, ele era tratado como uma coisa diferente de quase todos os brasileiros que foram para a Europa, inclusive alguns fizeram sucesso. Eu estou citando aqui os grandes jogadores, porque muitos jogadores de nível mediano, assim, foram para a Europa, assim... Tem a história famosa do Gattuso, já viu essa, né? Que o Gattuso conta que o Kaká chegou para treinar no Milan, né? De óculos e tal. Ele disse que ele olhou pros caras e falou: chegou um estudante universitário aí, ó. Ele pegou na bola, arrancou, meteu no ângulo. Porque os jogadores especiais, esses de nível mais alto, são os que poderiam subir no salto alto com mais facilidade, né? Porque eles não estão indo lá para... Quanto custou o Vinícius Júnior? Né? O Gabriel Jesus chega ali, tá jogando no time do Guardiola, do City, olha o time que tá jogando, campeão inglês algumas vezes, tal, seleção brasileira. Mas ainda etc. tem isso, tem muito, tem nome famoso, eu não vou citar aqui para não... Mas diminuiu muito, né, Jean? Tem no Brasil, gente que de nível... Agora eu acho que os técnicos podem tratar disso sem nenhum problema. Claro, qualquer técnico pode tratar. Gotta do it. Bump it,